ponte. Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Tem mito. Olha lá, foi. Pulo, só ela mata ali, cara. Pela... A internet é um mundo lotado de conteúdo. Qualquer pessoa conectada na rede pode, a qualquer momento, contribuir postando algo nela, criando mais conteúdo para ela. Seja abrindo um site, seja entrando na sua rede social e fazendo um post, mandando vídeos, enfim, são muitas as formas que você pode simplesmente resolver criar conteúdo na rede. Seja nos aplicativos de mensagem instantânea que a gente usa, nas nossas redes sociais, nos nossos e-mails, enfim, é só conectar na rede que uma chuva de conteúdo chega até você. A ideia de verdade é um construto filosófico antigo que durante muito tempo teve misturado com a imprensa. Os jornais, as emissoras de rádio, as emissoras de televisão sempre nos trouxeram a definição de verdade. A partir do instante em que eu recebo notícias de todos os lados, recebo da minha família, recebo de amigos, recebo de desconhecidos através da mídia social e recebo da mídia convencional, eu tenho uma enorme dificuldade em definir o que é verdade. E se eu não defino bem o que é verdade, eu tenho uma enorme dificuldade em me posicionar com relação a esse panorama. Ela já foi chamada de boato e hoje o nome é fake news. Tudo aquilo que você não é um expert é onde você tem mais chances de cair em fake news. Não entendo muito sobre viagem espacial. E aí os caras estão falando aqui que a viagem à Lua foi fake por causa disso. Bem, você não entende de física, você não entende de foguete a propulsão, você olha um monte de argumentos que os argumentos às vezes estão mais próximos da sua realidade, é mais fácil você interpretar, às vezes você compra o argumento de quem criou a fake news, você compra o argumento do emissor, do veículo que está propagando aquilo. E às vezes são coisas mais corriqueiras do dia a dia, né? Então, tem um artigo explicando sobre por que tem enchente em São Paulo e você se preocupa porque você mora na cidade de São Paulo e vê enchente, mas você não entende sobre recursos hídricos, você não entende sobre geologia, você não entende sobre várias coisas que estão mencionadas ali. Então talvez você vai comprar uns argumentos por você ser ignorante naquele assunto. A desinformação, nós dizemos que é o conteúdo manipulado ou inexato, é a distribuição desse conteúdo. E os bots nada mais são do que uma automação, ou seja, uma sequência de procedimentos lógicos, para tornar a proporção das notícias falsas muito mais viralizadas. Nós dizemos que os bots eles são os catalisadores da desinformação, que eles pegam essa desinformação e massificam. Uma história que circula na internet tem deixado muita gente assustada. A de que uma cobra sucuri engoliu uma jovem. A ameaça contra a irmã Gislaine e os 22 missionários no Afeganistão. Mas será mesmo que essa história é real? Então raios cósmicos podem fazer o meu celular explodir. Resumindo, a história que fala que vírus estão hackeando seu telefone é falsa. Se você vira essa mensagem no WhatsApp, ou você ignora, ou você envia pra gente desmentir por aqui. Eu cheguei à percepção de que as pessoas de fato compartilhavam muita notícia falsa, ao mesmo tempo que não tinha muitas fontes para desmentir essas informações. No Brasil, na época, tinham 2 sites que faziam isso e nenhum era de jornalista, né? Então eu precisava de um tema e eu achava interessante essa história de desmentir informação falsa na internet.
Inclusive, não só achava interessante, como achava que seria algo útil, né? De fato, a gente continua fazendo isso, só que eu acabei percebendo com o passar do tempo que muitas das informações que eu acreditava ser totalmente absurdas, tinha muita gente que acreditava. Ele ouviu alguma bobagem, achou um absurdo e antes mesmo de falar, gente, isso é um absurdo, isso não pode ser verdade, e engolir ou tentar verificar a fonte, ele simplesmente repassa. Então eu tenho 3 tipos. O tipo que ganha dinheiro com isso ou que ganha algum benefício político com isso, ou seja, o cara claramente tem a intenção de mentir. O cara que quer aparecer, então, portanto, ele mente porque ele quer aparecer. E o terceiro tipo que ele simplesmente ajuda a distribuir a notícia que ele ouviu porque ele quer ser mais popular, ele quer ser querido pelo grupo. Tudo vem de uma carência social. Do mesmo jeito que eu tenho 3 tipos de pessoas que criam a notícia ruim, eu tenho 3 tipos de pessoas que consomem a notícia ruim. Uma é alguém crédulo, alguém que tá louco para ter alguma notícia, alguém que tá desesperado e ele precisa de uma notícia nova. Por exemplo, aquela quantidade enorme de gente que tá morrendo de câncer e começa a acreditar em tudo quanto é terapia alternativa. O cara precisa de uma notícia nova porque ele tá desesperado. Ou porque o cara tem uma ignorância de mídia, então ele não sabe, ele nunca aprendeu e esse cara tá vendo agora o que é isso. Ou esse cara realmente tem um nível de educação mais baixo e ele nunca parou para pensar. Veio a notícia de algum lugar, tá bonita, ela parece muito com a notícia real, então eu acredito nela. O cara que acredita na notícia tá normalmente ligado a uma baixa educação em mídia. Veja, isso é diferente de uma baixa educação geral. O cara pode ser um super técnico, pode ser um grande químico, pode ser um grande cientista da computação e ter uma baixa educação em mídia. Você que entende como o esquema funciona, você fala, cara, tem alguma coisa muito estranha aí. Deixa eu checar essa história. Você não precisa ser jornalista para checar isso. Você simplesmente fala, não, isso aqui é ou muito bom para ser verdade, ou muito errado para ser verdade, então não acho que isso seja legal. E é em cima dessa incredulidade, dessa imprevisibilidade da notícia que a fake news ela cresce. Em primeiro lugar, dentro das mídias sociais, nós temos alguns conceitos que eles são importantes. Os fundamentos psicológicos, a chamada psicometria. Ela nos leva a perceber que a desinformação ela é algo que o homem tem na sua natureza cognitiva muita dificuldade de entender e de classificar o que é real e irreal. Por quê? Nós temos 2 grandes fenômenos, o viés de confirmação e o realismo ingênuo. O viés de confirmação é nada mais do que a gente reforçar as nossas ideologias e as nossas crenças. Então a gente busca conteúdos que venham de encontro a isso. E o realismo ingênuo a gente tende a olhar para a informação sempre acreditando de que ela é uma informação verdadeira e nunca com um olhar crítico de que pode ser uma informação manipulada. A partir disso, as contas maliciosas ou os bots, eles utilizam esses artifícios para tentar enganar o ser humano. Ele vai dar a ilusão para você de que você está conversando com uma pessoa real e nunca com uma automação. Eles seguem pessoas, eles comentam, eles tweetam, eles retweetam. E a gente tem as ações comportamentais. Como ele é algo programável, ele pode ter tecnologias por trás dele, como grandes bancos de dados e como a inteligência artificial, que podem acoplar e cada vez mais aumentar a dimensão dele para ser um ser humano. Então, sim, isso a gente não tem noção do quanto pode ser manipulativo. A rede, hoje, a internet, é navegada por mais de 50% de bots. Em algum momento, nós já interagimos com um bot sem saber que estávamos interagindo com um bot. Então, a gente não tem noção do quanto, de algum modo, a gente está sendo manipulado. E, principalmente, o reforço dessas questões de fundamentações sociais e psicológicas, onde fortalecem cada vez mais a gente não perceber que se trata de uma manipulação. Então, ao nosso olhar, isso passa desapercebido. A mídia convencional tem uma obrigação, mesmo que seja imposta por lei, que é a obrigação de te informar ou de alguma forma te educar. A mídia social só tem uma obrigação, que é te entreter. O compromisso de manter o cara preso ali. O grande problema é que se eu te dou coisas que te deixam confortáveis, eu não tenho outra palavra para isso, eu tô mimando você. E a hora que eu mimo você, eu vou estimular em você todos os comportamentos radicais que são resultado de uma visão alterada do mundo. Agora, com a mídia social, esse cara ganha uma enorme câmara de eco que ele fica
reforçado. É um monte de brothers que vão bater nas costas dele e vão dizer, cara, você tá certo, é isso aí. E quando você fala uma coisa absurda e um monte de idiotas atrás de você concorda com você, você vai falando cada vez mais absurdos. É mais ou menos que nem aquele bêbado que tá meio bêbado e todo mundo começa a falar, é isso aí, fala mais e tal, e o bêbado fica entusiasmadão e sai falando um monte de bobagem. Então o grande problema da fake news é isso, é que ele reforça uma visão torta de mundo. E essa visão torta de mundo leva você a comportamentos absolutamente extremos. A gente vive hoje num estado de vigilância, onde tudo que a gente faz é monitorado. Você anda para qualquer lugar, seu celular diz para onde você foi. Você acessa um site, você é monitorado. Um lado bom da história, que muita gente diz, que isso não está sendo usado para limitar sua liberdade de expressão e seus direitos civis, está sendo usado para propaganda, para vender produtos melhores para você. É bom por esse lado, mas por outro lado, quando a gente pensa que muitas coisas podem ser vendidas em forma de propaganda, se torna preocupante. Por exemplo, um candidato pode ser vendido como uma propaganda. Quando a gente pega a eleição do Trump nos Estados Unidos, foram coletadas informação de milhões de eleitores, foram separados isso em centenas de grupos, e para cada grupo desse foi criada uma mensagem muito específica, de forma que esse grupo concordasse com a mensagem. No final das contas, para muitas pessoas, até de pensamentos diferentes, parecia que elas concordavam com o Trump, porque foi criada uma mensagem customizada para cada uma dessas pessoas. Nas eleições brasileiras já foi criada bastante restrição sobre como a propaganda pode ser utilizada. Então, assim, qualquer propaganda hoje nas redes sociais, ela tem que ter indicação de quem pagou aquela propaganda, quem está fazendo aquela campanha, e se você vai na página do candidato do Facebook, tem uma aba com todas as campanhas que ele fez. Então, se a gente pegasse essa tecnologia na época do Trump, iam perceber que foram feitas centenas de propagandas para diferentes grupos e talvez ele teria sido desmascarado ali naquela época, né? Existem um perfil malicioso, uma conta que ela tende a enganar uma pessoa. Ela pode ser uma conta real, de uma pessoa real, ou ela pode ser uma conta fictícia. E essa conta fictícia, ela recebe uma persona. Essa persona, ela vai ter características reais. Ela vai ter uma foto, ela vai ter personalidade, ela vai seguir outras personalidades, outras pessoas, ela vai ter amigos. Então você não vai perceber que se trata de um perfil malicioso. E quando a gente fala do termo cyborg, que existem, no caso, as pessoas por trás disso, ao receber essa persona, ela vai meio que colocar-se naquele personagem. Então, ela colocando naquele personagem, vai twittar ao longo do dia ou vai postar coisas como se realmente fosse aquela pessoa. A gente diz que quando se trata de bots, existem duas grandes motivações. A primeira é o lucro. É muito fácil você criar um bot e é muito fácil você utilizar da publicidade com AdSense ou então com pay-per-click para você ter retorno com isso. Principalmente quando você vincula conteúdos desinformativos, que aí vai muito da pessoa cada vez mais clicar e entrar naquele conteúdo, compartilhar, enfim. E a outra motivação é a motivação de poder. Ou seja, eu consigo exercer uma certa influência sobre uma gama de rede que eu construí como um perfil automatizado. E aí a gente caracteriza o efeito manada. Ou seja, eu tenho um perfil de influência que ele vai, de algum modo, tweetar algo e isso, em cascata, vai seguir toda a sua rede. E as pessoas, sem saber que se trata de um perfil, vai retweetar ou vai compartilhar aquilo, acreditando naquela influência, acreditando naquela personalidade. Só que por trás existe essa motivação de influência, de poder, de manipular ou de enganar as pessoas. Eu tenho 3 celulares que recebem muitas mensagens por dia. Num dia crítico, eu recebo cerca de 1000 mensagens por dia. Contando os 3 celulares, né? A partir do momento que eu recebo a sugestão no WhatsApp, eu sempre faço uma triagem inicial e a partir dessa primeira triagem a gente vem com algumas sugestões de possíveis boatos. E é aí que eu entro para fazer a pesquisa. O primeiro ponto, o que seria importante que todo mundo deveria fazer, na verdade, que é o mais elementar. Se eu recebo um texto no WhatsApp, a primeira coisa que você tem que fazer é ler todo o conteúdo. Eu fico procurando algumas contradições dentro do texto, né? Também fico procurando algumas características de boatos. Muitas vezes ele acaba viralizando justamente por não ter algumas informações mais específicas, como, por exemplo, quando aconteceu, um texto que não tem a data, ele pode ter sido verdadeiro numa época, mas pode voltar a viralizar como falso numa outra. Se o texto tem caráter alarmista, e aí caráter alarmista tem 2 detalhes nisso. Muitos dos textos acabam sendo escritos com caixa alta para chamar atenção mesmo na internet, com muitos pontos de exclamação, então já fico de olho nisso. Outro ponto é se o texto tem erros de português,
Muitas vezes as pessoas acabam nem lendo o conteúdo, mas como tem um pedido de compartilhe, e muitas vezes a postagem tem um caráter de boas intenções, então a pessoa acaba compartilhando. E a última, e que é uma das mais importantes que as pessoas também deverão se atentar, é a citação de fonte. Hoje um texto pode aparecer anonimamente na internet, então primeira coisa, eu vejo as contradições do texto e vejo as características. A partir daí eu já tenho mentalmente anotado sobre o que eu vou procurar e eu faço uma primeira busca sobre o assunto. Essa busca o que envolve? Nome dos personagens citados, e eu começo a dar alguma vasculhada mesmo nas próprias perfis de pessoas citadas para ver se a informação procede ou não. Então esse é o caminho básico que eu faço. É importante frisar que 70% das notícias falsas que a gente acaba desmentindo no boatos.org, a gente consegue matar já nessa primeira triagem, o que mostra que, de fato, se as pessoas checassem as informações, existiria muito menos fake news na internet, né? A ideia é que qualquer coisa que abale uma reputação tende a gerar uma reação emocional mais forte. Vai levar o indivíduo a compartilhar mais, a falar mais, a ouvir mais. Se você está falando sobre qualquer assunto, eu interrompo você para dizer que caiu um avião na Avenida Paulista, você para o que você está falando e me escuta, porque é uma informação muito intensa. Por isso que, por exemplo, falam que má notícia vende. Não é que má notícia vende, ou que jornal adora falar de má notícia. É que a boa notícia não te afeta. A boa notícia não te tira do curso, ela não te questiona o mundo. A má notícia te choca, te machuca e ela te provoca uma reação. Por isso que as pessoas adoram uma má notícia, quer dizer, o jornal adora uma notícia, porque a má notícia atrai a gente. Se você está andando num lugar e vê alguém rindo, você simplesmente continua andando. Se você está andando em algum lugar e alguém grita, você para e olha para ver o que está acontecendo. Por quê? Porque é alguma coisa fora do normal. E como ele é fora do normal, ele te atrai. O Facebook, ele tem sofrido muitas críticas no mundo inteiro por conta da proliferação de fake news. Muita gente entende que o Facebook acaba se privilegiando, já que muitas vezes as pessoas estão fazendo anúncios para fortalecer essa propagação de notícias. Uma das coisas que o Facebook estava testando, que não funcionou muito bem, foi colocar trend topics de notícias na timeline. Isso é uma coisa que ele acabou tirando porque estava privilegiando as fake news. Muitas vezes os trend topics das notícias mais proliferadas eram notícias que eram falsas. Então, ele acabou tirando essa coisa das notícias mais proliferadas. Hoje, ele está testando associação com empresas de checagem de notícias, né? Então, aquelas notícias começam a crescer muito dentro da rede, e elas vêm de um veículo que não é muito conhecido. O Facebook não tem como ter certeza que aquela notícia é verdadeira, não é de uma empresa que tem uma editoria, que tem uma checagem de notícias. Então ele tem passado isso para terceiros checarem essas notícias, verificar se essas notícias estão proliferando, são baseadas em fatos, em boatos, né? Então o Facebook tem procurado essas parcerias. Uma empresa que tem uma quantidade tão grande de servidores, de tecnologia, ela pode começar a criar modelos de inteligência artificial, de machine learning, para predizer as notícias que têm mais ou menos probabilidade de se tornar fake news. Então, assim, hoje o Facebook já solucionou o problema? Não. Ele está tomando medidas que parecem que são positivas, sim. Elas vão solucionar o problema num curto prazo? Eu acredito que não. Mas a médio e longo prazo, associando essas empresas de checagem com inteligência artificial, machine learning, tem o potencial do Facebook ser muito mais proativo, ser muito mais eficiente em identificar fake news no futuro. Eu acho que a quantidade de pessoas que caem em fake news vai aumentar justamente porque o acesso à internet tende a aumentar com o passar do tempo. Então, quanto mais as pessoas têm um público em potencial, mais pessoas vão ser enganadas. É uma lógica de um lado. Por outro lado, existe, de certa forma, uma batalha contra as notícias falsas na internet, que eu não sei se isso é uma bolha, se daqui a uns tempos só o boatos.org e uma meia dúzia de sites vão continuar tentando combater a desinformação. Nunca um desmentido circula mais que o boato, mas a partir do momento que uma informação que é boato é desmentida, ela para de circular. Então, ela serve ali pelo menos para estancar a sangria de uma informação falsa. Vão ter que continuar convivendo com esse problema na internet, só que vai deixar de ser novidade. Então, vai cair quem não está preparado para fazer a checagem. A responsabilidade da mídia. Como existe uma lei de imprensa,
Todos os veículos de comunicação do Brasil, eles estão sujeitos a essa lei e eles não podem colocar uma mentira no ar ou na primeira página, mesmo que eles queiram. Por quê? Porque se eles colocarem, eles vão ser responsabilizados por isso. Google e Facebook dominam praticamente todo esse mercado de fake news e ganham fortunas com o tempo que o indivíduo fica lá vendo esse monte de bobagem e colocando anúncio lá dentro. Ora, se eles são interpretados como mídia, eles devem estar sujeitos à mesma lei de mídia. Se você, cada vez que aparece uma notícia comprovadamente falsa, você penaliza o indivíduo que publicou a notícia, sim, mas também penaliza o canal, o que vai acontecer? O Facebook perde milhões de dólares rapidamente e vai ter que investir em colocar alguma censura lá dentro. Quer ver um exemplo clássico? No Facebook não aparece peito de mulher, mas nem foto de índio. Ora, então se é isso, então há uma censura. Eles têm uma enorme quantidade de restrições. A prova é que você não encontra pornografia no YouTube, você não encontra pedofilia no YouTube, você não encontra nenhum abuso no YouTube. Significa que o YouTube sabe censurar. Então por que você encontra discurso de ódio? Por que você encontra racismo, homofobia no YouTube, sendo que essas coisas são crime? Não deveria. Multa o YouTube pesadamente que todo o dinheirinho que ele ganhou com o anúncio, ele perde. Então, se a gente aplica a mesma lei que garante que um veículo de informação é uma instituição e, por ser uma instituição, tem que obedecer determinadas regras, e é esse tipo de censura que a gente tem que demandar. Não é uma censura à mídia, mas é a censura à mentira, que só tem o objetivo de desagregação social. Então a gente tem uma desproporcionalidade muito grande. A gente tem muito mais informação falsa circulando do que informação verdadeira, porque é difícil refutar essa informação falsa. A gente pode nos inquietar, como se a gente olhasse para aquela informação e se questionasse: quem é o autor dessa notícia? Trata-se de um autor anônimo? Trata-se de uma pessoa conhecida? É uma publicidade pública? É uma pessoa pública? Qual que é o conteúdo que está nessa notícia? A chamada, ela confere com as informações que estão dentro da notícia? Até as informações de URL. É uma URL confiável? É uma URL segura? Informações de data, por exemplo. A gente tem hoje uma grande base de checadores. A gente pode olhar se de algum modo essa notícia já foi checada. A gente pode utilizar também vínculos de pessoas que conhecem ou têm maior proximidade com esse tema e tentar fazer com que a pessoa se aproxime cada vez mais de pessoas que entendam aquele conteúdo. Para ela questionar, esse conteúdo de fato é verdadeiro? Procurar um pouco a academia, a sociedade civil, que de algum modo está trabalhando com diversos assuntos dentro da sociedade, e se aproximar desse diálogo para tentar entender se aquela informação de fato é uma informação verdadeira. Nós temos que aprender a compartilhar a informação de uma forma que permita que o outro cheque. Olha, eu vi isso nesse lugar. E permite que o outro confronte essa informação através dessa fonte, veja os fatos e discuta com você. O que, na verdade, a gente está criando com esse hábito é um ambiente mais propício ao debate, mais propício à troca de informação e menos algo do tipo, eu falei, você tem que acreditar em mim, né? Se você duvida de mim, nós não podemos ser amigos. Nós vivemos numa época que tem muito mais informação, onde a grande maioria de nós não somos especialistas em nada. Duvidar do outro não é desconfiança, não é falta de respeito, né? Acreditar cegamente no outro é abrir mão da sua capacidade de raciocínio, de investigação, de colaborar para uma sociedade diferente, para uma sociedade melhor. Toda vez que uma informação vem solta, você questiona ou você vai pesquisar, a gente está se preparando para viver um mundo mais democrático, um mundo mais próximo, um mundo com uma melhor troca de ideias, um mundo onde a gente troca informação, a gente une pontos de vista e a gente pensa num desenvolvimento. Ao invés de um mundo onde ou você acredita em mim, ou você duvida de mim, ou você me ama, ou você me odeia, ou a gente vai viver junto em sociedade, ou a gente vai botar um muro no meio do Brasil.